Olá pessoal, aqui é o Thales Castro. Hoje eu vou mostrar para vocês como usar a ferramenta de palavras-chave para buscar novas palavras para a sua campanha de AdWords. Para acessar a palavra-chave, basta vir na guia Ferramentas e Análise da sua campanha e colocar em Planejador de Palavras-chave. Ou pesquisar no Google Ferramenta de Palavras-chave e acessar por esse segundo link aqui. Seguindo o mesmo exemplo da aula anterior, nós vamos continuar com um exemplo de calçados varejistas, calçados femininos para os varejistas online. Então vamos colocar aqui na primeira opção, pesquisar novas ideias de palavra-chave de grupos de anúncio e colocar aqui as palavras que têm a ver com o nosso negócio. Neste caso, vamos usar só uma palavra um pouco mais genérica, sapatos femininos, para obter mais ideias de palavra-chave. Aqui nessa tela, você pode ver que ele já agrupa as palavras-chave por grupos de anúncio. Eu não aconselho muito a usar esse formato de grupos de anúncio, porque normalmente ele acaba colocando muitas palavras-chave dentro do mesmo grupo e palavras-chave que não necessariamente elas têm relevância, elas são palavras-chave que querem dizer a mesma coisa. Então, o conselho que eu dou é ir aqui em ideias de palavra-chave, que você vai poder visualizar todas as palavras-chave. Aqui nessa primeira coluna é a coluna das palavras em si. Na segunda coluna é a média de buscas mensais que essa palavra tem. Na terceira é a concorrência em relação ao leilão do AdWords. O lance de CPC sugerido. E que essas outras colunas a gente pode desconsiderar por enquanto. Uma dica que eu dou é a gente exportar essas palavras-chave daqui para uma planilha de Excel, porque numa planilha de Excel fica muito mais fácil de trabalhar essas palavras, de categorizar e separar em grupos, formem grupos de palavras-chave relevantes. Então vamos colocar aqui, fazer download, CSV do Excel, fazer download. Aqui ele está informando para a gente que a gente acaba de baixar 800 palavras-chave relacionadas a sapatos femininos. Estamos aqui com a nossa planilha de palavras-chave aberta no Excel e agora eu vou mostrar para vocês uma tática que eu uso para agrupar as palavras-chave para usar em grupos de anúncios e campanha nas campanhas que eu gerencio. Essa informação de grupo você pode tirar. E aqui geralmente eu crio duas colunas. E coloco como categoria 1, categoria 2. Depois disso eu venho em dados, filtro. Por que eu faço isso? Porque aqui eu posso filtrar por algum termo que eu considere como relevante, algum termo que eu considere que eu consiga agrupar em grupos de anúncios para trabalhar melhor anúncio, para deixar o índice de qualidade das campanhas melhor. Então vamos selecionar algumas palavras-chave que a gente já identifica que elas podem ser agrupadas. Por exemplo, loja. Tudo que for loja pode ser agrupado no mesmo grupo de anúncios. Então vamos fazer na prática.
Ó, podemos ver que tem várias e várias palavras-chave. Isso eu estou só agrupando de maneira bruta, não estou olhando termo a termo para ver o que a gente pode usar, o que a gente pode excluir. Detalhe, eu uso muito também, normalmente eu costumo baixar toda a planilha porque eu costumo olhar os termos que a gente pode excluir depois das nossas campanhas. Termos que a gente pode usar como palavras-chave negativas, são termos que eles não são relevantes para a nossa campanha e que se ativar os nossos anúncios podem ou diminuir o nosso CTR, porque vai dando impressão por uma palavra-chave não relevante e o usuário não vai clicar, ou se clicar vai estar gastando em vão os créditos da nossa campanha. Então vamos colocar aqui lojas. Vamos aplicar isso a todas do grupo. E por que eu adicionei duas categorias aqui? Porque tem categorias que a gente pode colocar numa subcategoria. Por exemplo, a gente pode ver aqui brevemente que tem palavras como sapatos, mas tem palavras como calçados ou como botas. Então a gente pode criar um outro filtro para sapatos. E adicionar aqui. A gente pode fazer o mesmo com calçados. E por aí vai. A gente pode fazer com botas, pode fazer com vários tipos. Outra coisa que a gente pode também agrupar é por nome de marca, por tipo de serviço. E aí vai de casa a casa, vai de negócio a negócio. Então, se o negócio, por exemplo, não é um varejo online, é um serviço, tu pode fazer essa mesma estratégia para classificar palavras que estejam de acordo com determinados serviços que você trabalha. E a partir disso já te dá ideias de campanhas, ideias de grupos de anúncio que tu vai criar na tua conta AdWords. E tu tendo bem separado e bem estruturado as tuas palavras-chave dentro dos grupos e dentro de campanha, tu consegue criar anúncios muito relevantes, o que vai fazer com que o teu índice de qualidade das palavras fique acima de 5, pelo menos, fique 7, fique 10, que é o ideal, o que vai ocasionar que tu vai ter uma posição média melhor e um custo de CPC menor pelo clique nessas palavras.